Fala pessoal, meu nome é Kevin Beltrão e esse aqui vai ser um vídeo especial. Ele vai ser especial porque eu vou estar reagindo ao primeiro código de JavaScript que eu escrevi, pelo menos o primeiro código para um projeto de verdade, um projeto que ia para um cliente. Antes de ir pro vídeo, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque só uma pequena porcentagem de vocês está assistindo esse vídeo e realmente é inscrita. Além de me ajudar, vocês vão conseguir saber quando tiver vídeo novo e continuar acompanhando o conteúdo de JavaScript, de tecnologia, de programação no geral. Antes de tudo, eu preciso fazer um disclaimer, porque vocês estão prestes a ver imagens fortes. Esse projeto era parte do processo seletivo do City, que eu fiz em 2018. Nessa fase do processo seletivo, a gente fazia projetos de verdade para clientes de verdade, porém o City não cobrava por esses projetos. Era muito mais com a função didática e normalmente ia para empresas menores. Então esse aqui, por exemplo, foi para outra empresa júnior, que era chamada de Ethos. E só para vocês terem noção, o City não era nem obrigado a entregar esses projetos. Então se pessoas desistissem do processo seletivo do City ou então simplesmente não conseguissem entregar, ninguém era lesado no final das contas. O cliente já tinha a ideia que poderia não ter o projeto entregue e o City não tinha esse compromisso. Esse vídeo só vai ser possível graças a Shell. Shell, ela era desenvolvedora do City e hoje em dia é gerente de software lá. Ela disponibilizou esse código pra mim, então eu queria agradecer muitíssimo a ela. Eu vou deixar o LinkedIn dela aqui embaixo, então se alguém quiser trocar uma ideia com ela sobre a área ou até tiver interesse em entrar no City, é só trocar uma ideia porque ela é tranquilíssima. Esse projeto ele foi escrito primariamente em duas stacks. A primeira foi Django, que é um framework de Python, e jQuery, que é uma biblioteca de JavaScript. Eu vou rodar bem rápido por algumas partes e depois a gente vai chegar no principal, que é o JavaScript. Mas tá, o projeto, aqui estão algumas divisões dele, e assim, por ser um framework, muita coisa daqui já vinha escrita, né? Então aqui a gente tem as URLs. O site era uma landing page, então era só uma página, e por isso a gente só tinha duas URLs. O principal, que era o que renderizava o index, e o admin, porque fazia parte da entrega da gente ter a visão do admin. Então o cliente, depois que tivesse o site entregue, ele poderia estar editando informações do site sem necessariamente ter que mexer no código. Então upar uma imagem nova para mudar o que está sendo visto lá, por exemplo, e se conectava a um banco de dados. Inclusive eu acho que o banco de dados que a gente estava usando aí era o DB SQLite. Aqui algumas configurações, e vale dizer que assim, eu não manjava de Django nessa época. Então, aqui ó, DB SQLite, o banco de dados. Então, tudo que eu queria fazer no final das contas, eu basicamente pesquisava e ia procurando documentação. Isso era uma maneira, eu diria que meio frustrante de trabalhar, porque eu não tinha base para entender as coisas. Mas se for para tirar alguma coisa de valor disso, é que eu acho que foi a primeira vez que eu tive realmente um projeto de, se vira, sabe? De não ter um domínio da stack e ter que ler muita documentação para conseguir fazer o negócio funcionar. Então é isso, aqui tá o core do projeto. E a gente vê que nessa parte daqui a gente renderiza as views do projeto. Testes, nem sonha, né? Models, no caso a gente aparentemente só tinha um model, que era o de serviço. Então imagino eu que era a única parte que o cliente conseguiria editar. Mas a gente também tinha formulário. Se eu não me engano tinham dois formulários, apesar de só ter um aqui. Eu acho que o outro deve estar talvez aqui em views. Mas para poder entrar em contato com o cliente, por exemplo, aqui definindo os aplicativos, que só tinha o próprio core. Admin, beleza. Vamos entrar realmente na parte do front agora. Aqui na pasta Statics, olha quanta imagem jogada. Nem para ter uma pastinha, né? Ah não, tem aqui uma pasta Assets. Peraí. Check SVG, e-mail SVG, Ethos logo. Check SVG, e-mail SVG, Ethos logo. Cara, a gente tem as mesmas imagens dentro e fora da pasta. Bom, o pessoal diz o quê, né? Quem tem um não tem nada. Um dos arquivos se chama Ethos logo trapaça. Ah! É porque o banner tinha uma animação quando a gente scrollava que era o seguinte. Tinha a palavra Ethos, e aí quando a gente scrollava, aí o E do Ethos, ele se separava do resto do logo e ficava pequenininho aqui na navbar. Beleza. Foi um ótimo nome então, Ethos Trapaça. Parabéns pra Kevin do passado. Temos uma pasta aqui do Slick, que pra quem não sabe é uma biblioteca pra gente fazer carrossel, que é aquele efeito de slider. A gente tem elementos na tela, por exemplo 3, e a gente consegue ir passando. Às vezes tem um só, né? É normal ter isso em loja de e-commerce, que o banner é um anúncio de alguma coisa e ele fica passando. Aqui a gente tem um CSS, que pelo amor de Deus é gigantesco.
tem 1167 linhas. Tá de sacanagem. Fim de footer. Ah! Nossa, nessa época a gente dividia tudo com código. Começo de footer, fim de footer. Fim de contato e tinha começo de contato. Fim de nossas redes, começo de nossas redes. Ok. Assim, era uma organização dentro da desorganização, né? Pelo menos eu acho que conseguia encontrar as coisas com mais facilidade, dependendo da seção que a gente fosse mexer. E se a gente só tinha um arquivo de CSS, com certeza a gente só tinha um de HTML também, né? Que deve estar em algum lugar aqui. Ó, templates. Tá, o de HTML não tá tão grande assim, tem 340 linhas. E o código não tá tão feio, aparentemente. Né? Eu tô usando muito ID. Sem ter pra quê. Já vi código pior. Tá bem divididinho. Ó, e essa aqui é a sintaxe de Django. Então a gente recebia serviços do back-end e rodava um for serviço em serviços. Então para cada um deles eu ia renderizar essa div. E ia colocar como o H4. Nossa, tô usando H4, que coisa boa. SEO agradece. Provavelmente esse é o nome do serviço, que é o serviço.serviço. E serviço.descrição numa tag de parágrafo. Ok. Não tá tão ruim não, o código de HTML. Mas agora vamos pro objetivo desse vídeo, que é a gente avaliar o JavaScript. Pronto? Tá. É um arquivo só de JavaScript, com 270 linhas. Aqui eu chamo um document.ready e simplesmente chamo a função slick para o carousel values, passando nenhuma propriedade. Não sei se era esse meu objetivo na época, mas tá aí. E aqui fora do document ready, eu chamo de novo slick, só que para outra parte, que é carousel services. E aqui sim eu passo propriedades. Uma coisa sobre o slick é que pra gente trabalhar com a responsividade dele, ele recebia essa propriedade, que é o responsive. E aí a gente passava um array com breakpoints e mudanças de propriedades dele. Então, por exemplo, o padrão dele seria mostrar 3 slides por vez. Mas, se a tela tivesse de 1200 pixels para baixo, na verdade ele só ia mostrar 2 slides por vez e slides to scroll. Toda vez que eu clicasse para passar, ele ia passar os dois. Né? Lembrando, assim, eu poderia ter colocado para passar um só. Então faria... E no breakpoint de 900 pixels, a gente mudava só para um slide por vez. Tranquilo. Aqui eu chamo a função dessa forma daqui, onde eu declarava que teria o evento de clique num botão, que é o burger header, imagino que seja um botão, e aí quando eu apertasse nele, ia dar um slide toggle em 300 milissegundos. Faz tempo que eu não mexo com jQuery. E mudava a propriedade dele para display flex. Então o que acontecia? Um menu, que é onde tinha os links para o site, quando eu clicasse, ele dava um toggle em forma de slide. Então, cliquei, ele está sumido, ele aparece no slide, cliquei de novo, ele some. Aqui eu tinha o objeto window, e aí falava, quando tiver um scroll nele, o que é que eu vou fazer? Olha o tanto de var que eu usava nessa época. Eu acho que eu nem conhecia, na verdade, let const. Né? Se eu procurar aqui, eu não devo achar let const. No scroll, eu criava uma variável chamada height, que tinha a distância para o topo da janela, e eu criava várias outras vars. Nossa senhora! Toda vez para fazer essas comparações, olha o tanto que eu chamo isso. Eu chamava o método width para recuperar a largura da janela, e eu poderia só ter salvado isso aqui numa variável, né? Para estar usando várias vezes, ao invés de toda vez chamar essa função. Mas tá, se width for maior que 900, aí eu edito essas variáveis. Se não, eu nem tô usando else if ou um return, qualquer coisa, para não ter que rodar por todas as comparações e toda vez ter que chamar esse width várias vezes. Mas eu não sei se eu vou lembrar certo, porque isso foi em 2018. Eu tenho a impressão que eu tinha tentado usar o else if e não tinha conseguido. Alguma coisa não tava funcionando. E aí o que é que eu vou fazer com essas variáveis depois? Nossa! Tá, explicação do que é isso aqui. Imagine um site com uma navbar, certo? Uma barra de navegação. E aí eu vou ter links nele que, ao clicar, eu vou scrollar suavemente até a seção específica. Vamos supor que meu site tenha home, sobre nós,
serviços e contato. Se eu clicar na sidebar em contato, aí ele vai scrollar até contato. E imagine também que enquanto eu estou scrollando pelo site, a navbar, de acordo com onde eu estou, vai destacando o nome certinho. Então, se eu for scrollando o site lentamente, o home vai estar em negrito, depois o sobrenome vai estar em negrito, depois serviços vai estar em negrito, depois contato vai estar em negrito, de acordo com onde eu estou. Então, o que eu estou fazendo aqui é comparando a distância entre todos, se height for menor que serviço, ou se height for maior ou igual a serviço. Acho que isso é serviço, né? E height for menor que about us, que era o próximo. Então eu tô sempre checando em qual intervalo ele tá. E toda vez que eu descubro o intervalo, eu vou e seto a font weight de tudo pra 300, que é o light, se eu não tô enganado. Exceto o do link que deve estar em destaque, que fica bolder. Mais uma vez, sem alcifes. E, meu amigo, toda vez eu setava tudo e eu repeti. Reparem, é o mesmo código escrito toda vez, só muda a propriedade que vai estar com bolder. Isso aqui definitivamente não precisava estar com tanto código assim. Ainda bem que não pagaram por isso. Então a gente tem outro document ready. Eu chamei document ready aqui, que é basicamente o evento. Ok, quando eu tiver com um document carregado, aí sim você faz alguma coisa. Por que eu estou chamando isso duas vezes? Um click ao smooth scroll, que são aqueles links da navbar, e aí eu chamava o prevent default. Provavelmente porque quando a gente clicava nele, ele devia carregar muito rápido para ir, e eu quero evitar que o navegador query do scroll para mim. Eu que quero fazer o scroll. Aí eu criei uma var sec, que deve ser de section. Eu pego o this, e imagino que seja o elemento que eu estou clicando. Eu vou pegar o atributo datasecName. Nossa, eu lembro que eu fiz isso. Tinham propriedades. Eu estava adicionando essas propriedades para a gente saber o nome das seções. E aí eu usava eles para fazer o scroll. Então, tem uma indentação aqui completamente aleatória. Deixa eu dar um... Eu não quebro linha de código entre as coisas. Olha que coisinha podre. Esse código podia estar muito mais bonito. Mas só se eu tivesse um mínimo de noção de visão das coisas. Mas não foi o caso. Eu, mais uma vez, pegava a largura da width, checava se ela era maior do que 900. Sendo o caso, eu chamava o height fix 70, e se fosse menor ou igual a 900, o height fix virava de 60. Tá, eu lembro porque isso aqui. Então, eu chamava o body e o HTML pra fazer essa animação, o animate. E a animação era pra mudar o scroll top. Não precisava de ser o body e o HTML, né? Eu acho que bastava o body nesse caso. Então eu pegava o scroll top e até... Nossa, tá até interessante esse código daqui, né? Não conhecia interpolação, claramente. Então eu ia até o ID mais sec. Lembrando que sec era o nome dessa propriedade daqui. Então, por exemplo, se eu cliquei em banner, eu vou pra hashtag banner. Se eu cliquei em contact section, ia pra hashtag contact section. Offset top, beleza? Vai ser a distância que o banner, por exemplo, tá do topo da página, e tirava o number, que é o height fix, porque provavelmente ele não estava scrollando certinho para a parte que eu queria. E aí esse height fix aqui estava fazendo esse ajuste, era tipo um offset. E essa animação durava 500 milissegundos. Isso é o quê? Eu estou dizendo, se tiver um clique na página que não seja na sidebar, aí eu vou diminuir a navbar. Provavelmente ela expandia para baixo e aí apareciam os links. Então se eu clicasse fora, ela diminuía de novo. Aqui eu tenho outro Windows Scroll. Reparem que eu tenho muitos Windows Scroll. Esse aqui deve ser o segundo ou terceiro que eu mexo. E seja lá o que eu vou fazer aqui, será que a gente não podia estar fazendo no mesmo evento? Ou simplesmente declarando funções e chamando no mesmo evento, ao invés de escrever toda a lógica do código dentro? Mas vamos lá, eu criava uma var de novo. Que agonia esses vars. Header height. Chamava mais 82 vezes o window width para descobrir a range que está. E ia setando o header height específico. No final, eu ia checar o scroll top. Pra ver se... Tá, isso aqui é pra ver se o header deve aparecer ou sumir. Caraca, eu já não aguento mais esse código. A gente tá, tipo, na metade ainda.
Mas vou dar uma acelerada aqui. Tinha uma animação que era aquela que eu citei já, que era do Ezinho indo pra sidebar ou ficando aqui, fazendo parte do logo. E eu acho que essa era a parte que eu cuidava dele. Outro document ready, pra garantir que o negócio tá pronto de verdade. Eu definia o left distance pra 10.17%. E aqui eu tinha mais várias vezes. Checava qual era a responsividade de acordo com esses intervalos e definia qual deveria ser a largura da logo. Se fosse menor que 900, setava uma específica também. Window Resize, finalmente um evento diferente, né? Então se a gente mudasse o tamanho da tela, seja na responsividade, de alguma forma, eu pegava qual era a largura do logo e qual era a propriedade left do logo, e de acordo com o intervalo que a gente tivesse, eu ia só botar um valor diferente, perfeito. Perfeito não, né? Tá uma desgraça, mas entendi. E aí eu checava se a gente tá na height 0. Se tivesse, aí o logo voltava com um E completando ele. Outro Windows Scroll, aqui eu checava se a distância do topo era mais de 1 pixel. E se o banner logo já tá com a opacidade de 1. Se fosse o caso, eu ia botar o logo para separar do E e o E ir pra navbar, que é o que eu tô fazendo aqui. Mas, se fosse menor do que 1, scroll top, e a opacidade fosse 0 do resto do logo, então eu ia fazer a animação contrária, que é pra aumentar o width e o left dele. Fazer o texto não fade out. Porque nesses dois eu dou fade out. Assim, já que eu tô pegando condições opostas, eu imagino que era pra um aparecer e o outro desaparecer, né? Mas os dois estão fazendo o texto desaparecer. Ok, acho que eu achei um bug. Aqui, aparentemente, a gente tem uma máscara de telefone. Eu não lembrava disso, mas vamos lá. Quando a gente pressiona a tela, aí eu vou pegar o evento e aí eu vou pegar a propriedade which do evento, que é o código decimal da tecla que eu tô apertando. Eu pegava a length do value, que deve ser o value do input, e salvava numa variável chamada... Que diabo é isso? Cursor. E depois tinha uma variável curval. Curval era this.val. Ah, tá, calma. Eu acho que estamos entendendo. Eu não entendi o que é muito bem ainda. Current. Atual. Nossa. Current. Char. Não faz sentido current char. Porque eu quero current length, né? Do valor do input. E aqui seria current value, que é o valor do input. Aqui eu quero a length dele, aqui o valor mesmo. Beleza. Se a length atual dele for 10, olha o tanto de dois iguais. Tá, de verdade eu acho que essa parte aqui eu devo ter copiado de alguma coisa na internet. Porque não importa o quão maníaco eu era com JavaScript aqui. Eu acho que dois iguais já era uma coisa já meio forçação de barra. Mas, beleza, se fosse 10, se já tivesse 10 a length, aí eu ia dizer que o valor ia ser o valor atual mais um traço. Se fosse 0, eu ia dizer que o valor seria da aspas abrindo, do parênteses abrindo. Se fosse 3 parênteses fechando, eu ia tratar para max length ser 15. E eu deixei um console log aqui de brinde pra fechar com chave de ouro. Eu vou falar a verdade e vou dizer que apesar do tão criminoso que tá isso aqui, eu fico feliz de ver porque assim, isso tava funcionando. Que eu me lembre. E assim, foi o começo de tudo. Eu não tinha muita gente pra me orientar na época. A única coisa que eu sabia programar era C. E eu fazia até bem. Meu código não era podre assim, com C. Só pra lembrar que isso aqui é o fruto ao mesmo tempo de inexperiência e de pressa. A gente tinha prazos curtíssimos para fazer as entregas. No final das contas, era um processo seletivo, era uma competição, a gente tinha que entregar um projeto rápido, digamos assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a maior parte daqui porque é horrível. Eu acabei não entrando tanto porque o código não é tão pequeno e a gente ia passar um bom tempo aqui avaliando porque as coisas estão horríveis. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a partir do erro, porque é bom aprender com os erros, mas principalmente quando é o erro dos outros. Se inscreva no canal, ative o sininho
para receber as notificações de quando tiver vídeos novos. Deixem like, compartilhem, me ajudem com o canal, por favor. Podem deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos, o que vocês acharam desse. Eu não sei se vai rolar porque só faltam 2 meses, mas eu queria ver se eu conseguia bater 1000 inscritos até o final do ano. Só consigo com vocês. Então dá aquela força e tamo junto.